gente! A paz do Senhor Jesus! Eu quero compartilhar com vocês, nessa hora, a história de uma rosa que nasceu no meio de um monte de espinho. Talvez você já pode ter ouvido algo parecido, mas eu acredito que igual a essa história você nunca ouviu. Então vamos lá. Era uma vez uma rosa que nasceu no meio daquele emaranhado de espinho. Ela nasceu, começou a crescer, só que para ela estava tudo certo, estava tudo normal, porque ela nasceu ali. Mas ela percebeu que aquele lugar era um pouco estranho ao mesmo tempo. Escuro, frio, às vezes úmido, às vezes seco e um silêncio geral. Tudo muito quieto. Mas nenhum desses dias ela começou a ouvir algumas vozes que vinham de algum lugar ali perto, mas ela não conseguia ver, porque não tinha como ela passar. Ela estava ali apenas em um lugarzinho e pronto. Ela não conseguia sair dali. Mas com o passar dos dias, no decorrer das semanas ali, ela foi crescendo um pouquinho mais e ela começou a perceber que ela se mexia. Às vezes entrava ali alguma rajada de vento e ela conseguia se esquivar. E foi através disso que ela começou a perceber que ela conseguia se mexer. E foi assim que ela descobriu, tomando pelo som daquelas vozes, da onde elas vinham. E ela conseguiu ver, ali se esquivando, olhar por entre os espinhos, que bem ali ao seu lado havia uma plantação de rosas. E ela se identificou porque elas eram parecidas com ela. E não com aquele monte de espinho, aquelas raízes enormes. E então ela começou a pensar, elas são iguais a mim. E o que eu estou fazendo aqui? Era para mim estar lá? Mas por algum motivo eu nasci e estou crescendo aqui. Então ela começou a gritar também, a atrair a atenção daquelas outras rosas e ela conseguiu. Mas devido àquele monumento todo estranho de espinho que dava medo, as rosas meio que não se importou muito, até que alguma delas foi chamada a sua atenção e começou então a conversar com esse botão que estava nascendo ali no meio dos espinhos. Só que no momento em que ela fez isso, não foi uma reação legal. Ela talvez pensou que ali ia encontrar, fazer algumas amizades, e até mesmo descobriu por que estava ali, mas foi tudo completamente ao contrário do que ela imaginava, ou do que ela esperava. Aquelas rosas, então, começou a desprezá-la e também a falar que ela era uma condenada, porque ali era o lugar das rosas e não aonde ela estava, e que ali ela não ia durar muito, porque quando ela começasse a crescer, ela ia morrer, ela não ia ter suprimento necessário, a água não ia daqui um tempo, um determinado momento, não ia conseguir chegar ali onde ela estava, a luz do sol também não, que era uma forma delas se nutrir, para elas crescerem, para elas florir, ela não ia conseguir. Que em algum determinado momento ali dentro ela ia morrer e que não era para ela ficar esperançosa. Esse pequeno botão de rosa então começou a entristecer, começou a pegar todas aquelas palavras ruins que ela ouvia das demais rosas que estavam lá todas floridas, todas belas no campo, exalando ali o seu perfume, e ela começou a se entristecer porque ela queria ser igual aquelas rosas. Então ela não entendeu por que ela nasceu ali e até começou a levar isso como um castigo. Nossa, eu estou aqui realmente, eu estou presa. Eu não posso literalmente fazer nada aqui. Então vai ser esse o meu fim. Eu vou morrer aqui, espremida, abafada, seca. Ou vou apodrecer aqui. E aí foi passando alguns dias, só que ela não morreu. Ela começou a crescer. Então ela começou a perceber que ela estava ali realmente por algum propósito e não por condenação. E ela começou a ver que, como ela poderia se mexer, ela ia se esquivar dos espinhos sim.
os espinhos, via a feria sim, mas ela via que era uma ferida que cicatrizava com o tempo. Mas ficava as marcas no seu caule, só que ela crescia. E à medida com que ela foi crescendo, foi assim que ela foi buscando a luz do sol, foi assim que ela foi buscando a água para se alimentar. E ela foi cada vez mais ali aperfeiçoando a sua raiz na terra, porque ela precisava estar firme para ela se esquivar. E quando as rajadas do vento viessem, ela ia estar firme. Ela não ia sacudir tanto a ponto dela se ferir da forma com que ela estava sendo ferida. Mas ela sabia que ela era ferida, mas também que ao mesmo tempo cicatrizava. E assim ela foi indo, criando força, resistência, até que ela conseguiu sair daquele emaranhado todo de espinho e chegou até o topo. E ali então ela pôde perceber que no meio daquele emaranhado todo havia uma saída, havia uma luz. E ela conseguiu sair de todos aqueles espinhos e conseguiu então florescer. Realmente as suas pétalas não eram igual das demais rosas. Suas pétalas não eram todas perfeitas, eram machucadas. Faltava sim cores em alguns lugares. Mas ela tinha uma história para compartilhar. Ela tinha uma experiência que as demais rosas não tinham. E aí quando vinha os tempos de grandes chuvas, dos vendavais fortes, ela era persistente, ela sabia como se manter firme. E as demais rosas lá do campo, elas morriam, elas ficavam sem suas pétalas, elas quebravam, elas não tinham resistência, igual esse botão que cresceu no meio dos espinhos. E quando o sol forte vinha, ela sabia se esquivar no momento certo. As outras rosas não. Por mais que elas se ajuntavam, elas não conseguiam se proteger. Elas não tinham uma casca, vamos dizer assim, de resistência suficiente. E quando elas se ajuntavam dessa forma, os botões que estavam embaixo acabavam sendo sufocados e morriam, apodreciam. O que eu quero dizer com tudo isso? Que talvez você tem sido essa rosa que tem crescido no meio de um monte de espinhos. E talvez agora você não está entendendo o porquê que você nasceu ali, talvez numa família que não busca o Senhor. Talvez você esteja em um período a qual você não está entendendo o seu chamado. Mas saiba que Deus tem um propósito para a sua vida. No livro de Josué, no capítulo 1, no verso 9 diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então não tenha medo, porque o Senhor é com você, aonde você for, aonde você passar, o que você passar. Se você estiver firme com o Senhor Jesus, você vai passar, você vai vencer, você vai florir e você vai exalar o teu perfume. O perfume único, porque você é única, eu sou única, todos nós somos únicos. Não adianta a gente querer nos comparar com os demais, sendo se nós somos exclusivos. Aquela pessoa é exclusiva, aquele homem é exclusivo, você é exclusiva. Você é única, o Senhor te criou único. Não existe um clone seu, não existe alguém igual a você. Aquela rosa passou sim por um momento, por um período que ela achou que ela deveria estar lá junto, que ela deveria ser igual àquelas rosas. Mas não tinha como ela ir lá. Deus não proporcionou isso a ela, Deus não permitiu isso a ela. Já pensou se ela tivesse conseguido chegar até lá? Ela não teria passado o processo que ela passou. E ela não saberia até mesmo se ela teria resistido realmente ou não. Mas se Deus não estivesse ali junto com ela, se o Senhor que não tivesse preparado tudo, ela não teria resistido a tudo isso que ela passou. Quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, aliás, eu creio que nós já nascemos com um propósito. Basta a gente buscar por Ele, se aperfeiçoar nele. E é na nossa fraqueza que essas
coisas são aperfeiçoadas. A palavra é bem clara a respeito disso na nossa vida. A partir do momento que a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir do momento que a gente entende isso, a partir do momento que então a gente escolhe esse caminho e coloca realmente a mão na obra, a mão na massa, realmente ali para fazer, para trabalhar para Cristo. Em nenhum momento a palavra de Deus fala que isso vai ser fácil, muito pelo contrário, vai ser difícil, mas esforça-te, tem bom ânimo, não desanime, porque eu, o Senhor, estarei contigo, aonde quer que você passar, o que é que acontecer, o Senhor vai estar com você. A partir do momento que você estiver também ali junto com Ele na palavra, que você estiver ali cumprindo tudo que o Senhor tem para a sua vida. Não é fácil. Os espinhos vai vir, vai te machucar. A ferida vai abrir várias e várias e várias vezes, mas ela vai cicatrizar. Tenha certeza disso, ela vai cicatrizar. Não é no nosso tempo, nada acontece no nosso tempo, mas também não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Porque até para cair a folhinha ela tem um propósito, tem um momento certo, tem um período. E é assim também na nossa vida. Essa flor conseguiu sair daquele emaranhado todo. Imagina só como que é difícil isso. Como que é difícil esse processo. Como que é difícil a gente perdoar alguém que nos magoou. Como é difícil perdoar talvez uma traição. Como é difícil perdoar um ato de alguém que fez para sua vida se você só quis ajudar. São diversas coisas se a gente for parar para pensar. Mas em todas elas, eu vejo isso como um espinho, que a gente tem que aprender a se esquivar dele, que a gente tem que aprender a, às vezes, lidar com ele, porque senão a gente é ferido todos os dias, a gente é machucado. E se a gente não voltar a atenção para isso, ou seja, não estiver firme com Jesus, esses espinhos podem até nos matar. Pode matar o seu espiritual, a sua fé, e com isso a sua carne também é ferida, ela é abalada. Porque aí você já não quer comer, você já não quer fazer mais nada, você cai ali então numa depressão profunda e que isso desencadeia outras doenças mesmo, e você pode vir sim a morrer. Então, não esqueça que existe um Deus que ama a sua vida e que está ali todo o tempo com você, mas basta você querer isso. Eu gosto de dizer isso, que Deus, ele não é mal educado. Ele não entra na sua vida se você não quer, se você não permitir. Ele está ali todo o tempo com você, ele é fiel na sua palavra. Mas se a gente não der o primeiro passo em querer, Senhor, olha, vamos comigo nessa. Ele não vai. Ele vai ficar ali vendo você ali quebrando a cara várias e várias vezes, esperando você realmente querer a ajuda dele, pedir a ajuda dele. A gente vê tantas pessoas que entram na rede social e ali desabafa e ali busca conselho com pessoas que não têm ali a sabedoria necessária que você precisa. Busca o seu pastor, busca a sua pastora, busca uma amiga, busca um amigo que tenha realmente ali a visão do céu para a sua vida. Mas primeiramente, de verdade, Mateus 6,16, que fala, né? Entra no teu quarto, fica a sós com Deus. É ali que você vai buscar realmente as tuas respostas. É ali que você vai realmente encontrar uma solução, um escape. É ali que realmente a porta vai abrir para você. É ali que você realmente vai encontrar como sair desse emaranhado de espinho. Por mais que as vozes estejam ali à sua volta, falando isso, falando aquilo, você não vai conseguir, você não é nada, você vai conseguir. Eu ouvi muito isso na minha vida. Antes de eu me converter, o que eu mais ouvia: ah, não presta, ah, não vai chegar em lugar nenhum, ah, aquela ali, ó, dou tantos anos de vida para ela. Eu escutei muita coisa ruim. Em alguns momentos, sim, eu dava ouvido para isso, eu achava que realmente nada ia acontecer, nada ia mudar. Eu realmente não prestava. E eu comecei em um período da minha vida a pegar isso para mim de verdade. E aí foi então que eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor, que isso eu vou contar num outro vídeo para vocês, sobre o meu primeiro encontro com o Senhor, que deu aquele estalo. Pera lá,
tem uma solução. Então eu preciso buscar qual que é. Eu decidi então a sair do meio daquele emaranhado de espinhos, porque eu não estava tendo força suficiente igual essa rosa teve. Eu não parei para pensar, não, eu estou aqui por um propósito, não. Eu estava ali porque de tantas pessoas falarem, então eu realmente entrei naquele projeto ruim. E se não fosse Cristo na minha vida, eu jamais teria saído de lá. Se não fosse Ele ter olhado para mim, se não fosse Ele ter tido um plano para a minha vida, desde lá dentro do ventre da minha mãe, eu não tinha saído dali. Então é por isso que eu trago essa história dessa rosa para você. Uma história a qual o Senhor colocou no meu coração, eu tenho anotado aqui, porque eu tenho ela por escrito também. No dia 21/5 desse ano de 2022, às 4 horas da tarde, foi então que o Senhor me deu essa história, junto ali com várias palavras, né, vários temas bíblicos. Mas o mais forte deles foi esse de Josué, que fala: esforça-te, tem bom ânimo. Assim como o Senhor falou com ele também num momento ruim, no momento que ele via que talvez também não ia ter solução. Ele lembrou das palavras do Senhor. Irmãos, Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. A gente olha aí os sinais, né, de que tudo está se acabando, mas ainda há uma solução, ainda há uma esperança. Se você é uma rosa que tem percebido que está crescendo um monte de espinhos, talvez esses espinhos tenham sido a sua família, o seu relacionamento, o seu trabalho, ou tantas outras circunstâncias, saiba que há um propósito para você estar aí. Então comece a buscar o Senhor, a entender esse propósito que Ele tem para a sua vida, porque é coisa boa. E aí você daqui a pouquinho já vai estar testemunhando sobre isso. Eu era uma rosa, eu era um botão, eu me formei, sou uma rosa, mesmo com todas as minhas imperfeições. Hoje eu consigo exalar o meu perfume único, o perfume de Cristo que Ele tem ali para cada um de nós. Porque nós não somos iguais, somos únicos para Jesus Cristo. Para tudo nós somos únicos, né? Porque o Senhor nos fez desta forma. Então eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Espero que você venha ali remoer sobre ela a cada dia. E venha compartilhar também com seus amigos, com a sua família, com outros parentes. E vamos juntos compartilhar, vamos juntos espalhar boas novas, porque tem muita coisa boa que o Senhor já fez e ainda vai fazer na nossa vida. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite e que o Senhor venha abençoar a sua vida cada vez mais. E não se esqueça disso. Se acaso você ainda não aceitou Jesus, aceite caminhar com Ele. Aceite Ele na sua vida como o único e suficiente Salvador, para você poder experimentar disso, do que o Senhor tem de maravilhoso na nossa vida, de compartilhar isso. E aí sim você vai sentir, você vai experimentar o que é ser amado de verdade. Um amor incondicional, que às vezes que não existe palavra para a gente expressar o que é ser amado por Cristo, gente. Não tem como. Se você já foi amado por Ele, se você é amado por Ele, você sabe muito bem do que eu estou falando. E se você está ouvindo que não tem assim a mínima ideia do que eu estou falando, entenda isso. Você aceitar Ele, você fazer esse compromisso com Ele, é você estar aceitando para a sua vida ser amado de verdade. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo. Deus os abençoe.